3 faz 11, sabia que eu pensei? É isso mesmo, não conseguir pode jogar a bola pra fora. Quem que vai perder joga pra fora, a é bom. Não, que vai perder. Marca esse seu parceiro aí, ó. Prazer! Eu tentei, pô, eu passo, né? Vai errar. Ai, ai. Feio. Vai, você tá Ih!